Paz do Senhor, adolescentes, tudo bom com vocês? Vamos dar início aí à primeira ministração online, né, de abril, que o nosso tema é obediência ou maldição. E desconsidere esses fogos aqui, porque eu já estou na terceira gravação ou mais e nunca acontece isso, né, mas fazer o que, né? Vamos continuar para dar a palavra aqui. E já fiz a oração e também, né, e desconsidere também eu estar olhando para o canto porque eu estou vendo aqui a imagem, tá bom? Nossa ministração está no livro de Deuteronômios, que é o livro que nós estamos lendo nesse mês. E a gente vai começar aí com o capítulo 1, tá? Vamos ler só alguns versículos, não vão ser muitos. E vamos abrir aqui em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Porém vós não quisestes subir, mas fosse rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Eu vou ver aqui na tradução de linguagem de hoje, tá? Que eu escrevi aqui. Mas vocês desobedeceram às ordens do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. A gente vê aí, que a gente acabou de ler o livro de Êxodo, a gente vê um povo saindo do Egito, indo para o deserto, e início de Deuteronômio a gente vê um povo chegando na terra prometida. E eu achei impressionante uma coisa que eu não sabia, gente. Eu pensava que depois de 40 anos que eles tinham chego na Terra Prometida, mas não, eles passaram 2 anos no deserto, né? E eles chegaram na Terra Prometida, só que eles não quiseram entrar. No versículo 26 você vê aqui um povo que não quis entrar. E a gente vê antes, no capítulo 1, antes do versículo 26, você vê que eles enviam espiões. Pegam os frutos, vê que tem muitas coisas boas, mas aí os espiões falam, tem gigantes, né? Os caras são gigantes, tarará, tarará. E aí o que o povo faz? O povo fala bem assim: Deus quer matar a gente, Deus está querendo destruir a gente, Deus está irado com a gente, por isso que está levando a gente para esse lugar. Por quê? Eles viram os pontos negativos do local, eles não viram os pontos positivos e outra. Eles não prestaram atenção na coisa mais impressionante de tudo. Deus estava com eles e Deus ali falava com Moisés, dizendo quando ele estava e quando ele não estava. Beleza? O próximo versículo que a gente vai ver aí é o capítulo 1 ainda, do versículo 34 e 35, que diz assim: Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei de dar a vossos pais. Moisés está falando isso, né? Moisés está falando que Deus se indignou com o comportamento e com as palavras daquele povo. Porque eles estavam na frente da terra prometida e eles não. E eles começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a se queixar. E ficaram em suas barracas, em suas tendas, ficaram lá. Eles não foram para a guerra, sendo que Deus estava com eles, né? Começaram a murmurar, começaram a reclamar, tal, não sei o que, e Deus se indignou. E sabe o que Deus falou? Jogou simplesmente uma maldição, gente, sobre eles. Porque Deus pegou: nenhum dos homens desta maligna geração verá essa boa terra que jurei de dar a vossos pais. Nenhum deles. Naquele momento, Deus ficou absurdamente impressionado com aquela geração. E aí, o que acontece? Depois disso, o que acontece no capítulo 1 ainda? Depois disso, o povo se arrependeu, foi lá com Moisés, pediu perdão, pediu para que o Senhor se arrependendo lá, não sei o quê. Beleza. Só que o Senhor disse para eles não irem para a guerra. Mas peraí, Gisele, Deus tinha acabado de falar que ele ia dar essa terra para ele, né? Como é que agora Deus está falando para eles não irem para a guerra? Sim, porque é o momento que Deus determina, não o momento que nós determinamos. É o momento que Deus determina. Se há 2 dias atrás Deus falou para você ir para a guerra e você murmurou, você reclamou, não sei o que mais lá, aí você passa a pedir perdão do Senhor, você tem que perguntar dele se é o momento de você ir para a guerra de novo, se é o momento de você fazer aquilo de novo que ele te pediu. E aí você vai obedecer aquilo que ele falou. E nessa segunda vez, o que Deus falou? Deus falou para eles não irem. E deixou bem claro: eu não vou estar com vocês. Não vão. Aí o que o povo fez?
o abençoado do povo que tinha acabado de pedir perdão do Senhor, foi lá, colocou a armadura, não ouviram Moisés, e foram atrás acho que foi o Moabitas ou foi os amorreus. Foi um desses dois povos. Eu sei que são das montanhosas, né? Que eles viviam lá nos lugares montanhosos, né? E eles pegaram peia, foram destruídos, pegaram peia, saíram correndo de lá. Quando voltaram, minha gente, eles foram lá pedir perdão do Senhor. Mas o Senhor mandou eles irem? Não mandou eles irem. Eles foram desobedientes. E quando você vai ler o capítulo 1, você vai ver que eles foram soberbos. Eles não quiseram ouvir Moisés, não quiseram ouvir a Deus e falaram que nada. Deus está com a gente sim, que nada. Moisés não sabe de nada, né? Passaram tanto tempo vendo Moisés sendo usado por Deus e ainda teve coragem de falar que Moisés não sabe de nada. E foram e pegaram o pé e voltaram todos destruídos. E depois foram pedir perdão do Senhor. Olha só o que diz aqui o versículo 45 do capítulo 1 ainda, tá? Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Você vai ver agora Deus falando que ele não quis nem escutar. Ele não quis nem escutar a voz desse povo. Por quê? Ele pediu para entrarem, se reclamaram, se queixaram, ficaram na barraca, ficaram falando um monte de besteira. Aí tá, depois vieram, se arrependeram, vieram falar com Deus, tal, não sei o que. Aí Deus falou, não vai, que eu não vou estar com vocês. Aí o que eles fizeram? Foram. Aí depois se arrebentaram lá, pegaram o pé, depois o quê? Voltaram. Aí depois que voltaram, aí estavam pedindo de novo, ai Senhor, me perdoa, não sei o quê. Aí sabe o que Deus disse? Tá aqui o versículo. Tornando, pois, vós estavam chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem o escutou. Ainda tem gente que até hoje diz que Deus, ele escuta qualquer oração. Gente, não é assim. Não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de Deus estar falando para você não fazer e você vai lá e faz. Aí depois eu peço perdão do Senhor. Depois eu vou pecar aqui, depois eu vou mentir aqui, aí depois eu peço perdão da líder, depois eu peço perdão do pastor, perdão da minha mãe, do meu pai. Depois passa. Depois fica tudo bem, eu já vi isso acontecer, fica tudo bem. A gente mente aqui, aí depois eu falo para eles. Gente, presta atenção nesse versículo. Deus não ouviu. Deus não quis nem saber, nem escutou a oração daquele povo que estava chorando. Presta atenção, estavam chorando. Quem aqui já não chorou aos pés do Senhor pedindo perdão por uma coisa horrível que fez, ou um pecado? Mas será que esse pecado não está sendo repetitivo, não? Será que a gente não está pecando demais, não, na mesma coisa? Então temos que prestar bastante atenção nisso. Tá. Depois disso aqui do capítulo 1, eu fiquei impressionada quando eu vi o capítulo 2. Porque o capítulo 2, gente, olha só, depois que o povo pediu perdão, eles ficaram rodando 38 anos. 38 anos rodando no deserto. Não aproveitaram aquela terra boa, porque eles desobedeceram, ficaram reclamando, se queixando. Eles ficaram 38 anos rodando. E no capítulo 2, o versículo, logo lá no início, você vai ver que ele fala que eles estão rodando sem rumo e sem direção. E Deus fala, vamos parar aí que vocês estão rodando demais, sem rumo e sem direção. 38 anos depois. E sabe quando Deus começou a falar isso com eles? Depois que morreu todos os adultos. E aí você encontra o versículo 34 e 35 sendo concretizado, ou seja, aquilo que Deus falou que ia acontecer. Deus falou que nenhum deles, daquela geração, iria ver a terra prometida, só por causa da reclamação deles. E aí você vê que depois do versículo 34 e 35 do capítulo 1, eles se arrependeram. Se naquele momento ali que eles se arrependeram, Deus poderia ter mudado de ideia, né? Não, vou aceitar o arrependimento deles, agora eles vão obedecer. Mas eles não obedeceram, eles se rebelaram de novo. Por isso que eles ficaram 38 anos rodando e aí nenhum deles viu. Quem foi ver? Os filhos deles. E no caso, Moisés e Arão, que estavam vivos, né? E todo mundo sabe que Moisés aí só subiu lá ao monte e tudo mais.
Beleza. E aí, o que a senhora quer dizer com tudo isso, líder? Eu coloquei uns pontos aqui muito interessantes para nós, tá? Não é somente para os adolescentes, mas é para todos nós, líderes e quem estiver escutando essa pregação. Eu vi uns pontos muito interessantes até o momento aqui, que eu estou lendo os capítulos de Deuteronômio, que hoje é o capítulo 3. E esse capítulo eu vi aqui, medo de guerra. Você vai ver no livro de Êxodo, lá quando exatamente o momento que Deus tira eles do Egito e leva eles na frente do Jordão, né? Aí, o que acontece? Pode ver lá o versículo que diz que Deus leva ele pelo caminho mais longo. Por quê? Deus falou lá, por causa que Deus não estava querendo que o povo ficasse com medo e não guerreasse. Lá do início, em Êxodo, Deus já viu que o povo tinha medo de guerrear. E aí, para eles não voltarem atrás, Deus levou ele pelo caminho mais longo, que era uma estratégia, porque não tinha como eles voltarem. Ou era eles verem a glória de Deus, o manifestar de Deus, ou eles iam ter que enfrentar o povo do Egito. E eles ficaram ali naquela situação. Pode ir lá ler o Êxodo, depois eu coloco aqui para vocês onde é que está exatamente essa passagem, né? Mas está no exato momento quando eles saem do Egito. E aí a gente vê que um povo que, até o momento que eu vi aqui em Deuteronômio, nós vemos um povo com medo de guerrear, mesmo estando com Deus, tá? Murmuração, um povo que todo mundo fala que o povo, né, murmurava, né, o povo do Egito, né, que saiu do Egito, todo mundo fala que eles murmuravam, por isso que eles ficavam lá rodando. Murmuração. Soberba, desobediência, que houve também. Arrependimento e colheita. Diz ele por que esses pontos? Porque isso aqui foi os pontos que eles fizeram, e isso aqui é os pontos que acontecem quando a pessoa desobedece ao Senhor. Quantas vezes o líder, o seu pastor, ou seu pai e sua mãe já lhe deu uma ordem para você fazer? E você, a primeira coisa que você fez, primeiro você não se sentiu capaz de fazer aquilo. Vamos falar aí uma coisa espiritual. Você não se sentiu capaz. Ou você achou que aquilo dali não veio de Deus. Como o povo fez com Moisés, que nada, Moisés, a gente vai, o Senhor está com a gente. Quantas vezes você não fez isso? Né? Com medo de ir para a guerra, com medo de ir para o seu chamado, com medo de fazer, com medo de ser incapaz. Quem te capacita é o Senhor. Se Deus está pedindo para você ir, para você fazer, então faça. Porque quem vai capacitar é Deus. Senão a gente vai estar se comparando com a mesma situação do povo antigo. O povo do Egito. E aí a próxima veio o quê? Murmuração. Quantas vezes a gente murmura, fala, aqui não tem nada a ver, aqui a líder está pedindo uma coisa que não tem nada a ver, eu acho que isso não é nem de Deus, acho que não sei. Quantas vezes você já murmurou, sendo que todas as vezes quando um pastor, um líder, ele vai trazer algo para você, ele ora, ele busca, ele pergunta se é mesmo de Deus para fazer. Esse negócio de meditação, líder, pelo amor de Deus, eu acho que não é de Deus não. Para que a gente tem que meditar todo dia? Eu tô buscando o Senhor, não precisa estar meditando todo dia não, lendo a palavra. Então vamos lá riscar então aquele versículo que diz, meditai na palavra dia e noite. Buscar e meditar na palavra dia e noite, né? Você precisa sim se alimentar da palavra, senão a sua carne vai ficar se alimentando de outras porcarias. Lá de fora, a nossa carne se alimenta de outras porcarias e aí acaba que a gente não consegue usufruir aí os dons do Espírito Santo para nossa vida. Arrependimento, soberba e desobediência, né, que a gente falou também. Soberba e desobediência. Muitas das vezes a pessoa acaba não obedecendo a liderança ou o pastor, isso em geral, por soberba, por desobedecer. Porque eu não quero, não tô afim. Porque eu não gostei, não. Eu acho que não quero não fazer esse projeto aí, não tô afim. Não acho que é preciso não fazer. Quantas vezes a gente não fez isso? Eu mesma já fiz isso, gente. Eu mesma já fiz, já aconteceu situações que eu fiz. Não pense que vocês só porque, a líder está falando para adolescente. Não, querido. Depois que você casa, depois que você vira adulto, depois de toda a sua vida, você tem situações que podem acontecer isso com você. Arrependimento. A pessoa tem que tomar cuidado com essa questão de arrependimento.
Tomem cuidado. O que eu acabei de falar. Ah, eu vou pecar, são pecados conscientes, isso foi pregado também já na igreja. Pecados que você sabe que é pecado, você está fazendo consciente daquilo. Tomem cuidado, você viu o capítulo 1, versículo 45. Deus não ouviu mais não o povo. Então, parem de fazer pecados conscientes. Evite esse negócio de ficar pecando. Eu vou fazer, eu vou desobedecer, porque eu já fiz na outra vez, não aconteceu nada comigo, não vai acontecer agora. Tu é que pensa que não está acontecendo. Sabe por quê? Porque vem a última coisa aqui, a colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe, gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tu acha que tu vai desobedecer o Senhor, vai murmurar, vai ser soberbo, vai ser desobediente, vai ficar pecando e se arrependendo, pecando e se arrependendo. Tu acha que tu fazendo isso com a tua vida, tu não vai ter uma colheita de alguma coisa, não? O que tu acha que vai vir? Coisa boa é que não é. Então, essa palavra inteira, eu quero trazer esses 5 pontos aqui de reflexão para vocês. Parem de ter medo de guerrear. Parem de murmurar. Paremos de murmurar. Paremos de ter medo de guerrear. Soberba e desobediência, coisa que não deve acontecer com nenhum de nós. Obedecer. Obedece seu pai. Obedeça o seu pai. Seu pai não foi constituído aqui na terra para te dar palavra de maldição, não. Obedeçam seus pais. Arrependimento, toma cuidado com essa questão de arrependimento, ficar se arrependendo todo o tempo, pecando, se arrependendo da mesma coisa. Tomem cuidado. E colheita, tudo que você fizer, até as palavras que você proferir, você colhe. Se eu não me engano, é em Eclesiastes que você encontra que você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu vou colocar esse versículo aqui para vocês também, tá? A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Toma cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado com aquilo que você fala de liderança, de pastor, do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos. Porque tudo isso se engloba em fofoca. Isso gera contendas, isso gera... E Deus diz na palavra dele também, se eu não me engano em Provérbios, que são 6 coisas que Deus abomina, a 7 ele detesta, e a 7ª é fazer com que uma pessoa fique contra a outra. É fazer com que qualquer pessoa fique contra a outra. E através de quê? De fofoca. E através de disse-me-disse. Você às vezes faz com que outras pessoas fiquem contra as outras. Tem uma imagem diferente das outras pessoas. Tomem cuidado com isso. Tá bom? E eu espero que eu tenha sido bênção, né? Eu fiz aqui resumidamente, porque vocês estão vendo aí que ficou um pouco longo. Mas essas palavras desse mês vão ser um pouco longas, porque são um tema muito, forte. E não que os outros não sejam, mas esse tema é muito abrangente e acredito que a gente vai trazer mais palavras para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui embaixo, tá? Mensagem, podem mandar no privado de qualquer uma das líderes. Qualquer dúvida que vocês tiverem de qualquer coisa, nós estamos aqui também para tirar a dúvida de vocês. Eu espero que eu tenha sido bênção. E se não ficou alguma coisa entendida, volte lá na pregação agora desse vídeo de novo e ouça de novo, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima, para não ficar tão grande.